Olá pessoal, professor Daniel Luiz de volta com mais um Estudando na Quarentena. O objetivo do programa é dar um suporte para a galera que está em confinamento e que está estudando para concursos públicos, né? Especialmente os da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre lei penal no tempo. É um assunto que a VUNESP também cobra bastante e o candidato precisa ter um conhecimento ainda que básico para poder resolver e se dar bem nas questões. Bom, temos que começar o tema pela previsão constitucional, porque o artigo 5º, inciso 40, um direito fundamental, traz estampado assim: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o artigo 5º, inciso 40, nada mais nos diz do que o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Qualquer lei penal nova, né, uma nova lei penal que torne mais dificultosa, mais difícil a condição do réu, ela não se aplica. E ela já diz, se a lei, por outro lado, for mais benéfica, sim, ela volta ao tempo, mesmo antes da data da sua publicação, e se aplica ao réu, sim. Ok? Bom, o artigo 2º do Código Penal nos dá um outro recado. Ele diz assim: ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Bom, o artigo 2º de cara já nos fala sobre o fenômeno da abolitio criminis. Quando um fato é crime, e vem uma nova lei e deixa de considerar esse fato criminoso. Então o artigo 2º diz que não só cessa a execução, imagina que, por exemplo, determinada pessoa está presa, cumprindo pena hoje por determinado crime, cessaria a execução desse crime, como também os efeitos penais. Um exemplo, né, muito bom sobre isso é justamente a situação do atestado de antecedentes. Né? Não constaria em atestado de antecedentes uma pessoa que acabou de cumprir pena, por exemplo, por determinada conduta que hoje não é mais crime. Então não seria aplicada sobre ela, por exemplo, também a reincidência, né? Ela não seria considerada reincidente em crime, já que o que ela fez hoje não é mais crime. Bom, o parágrafo único do mesmo artigo 2º, ele continua assim, ó. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, ok? Bom, vamos fazer um apanhado aqui então e vamos falar das categorias dessas leis penais, né? Porque vejam, a lei penal em si, a lei penal no tempo, quando a gente discute, o que nós temos que entender é que é uma nova lei penal que ou ela revoga uma conduta que antes era crime e agora não é mais, ou ela também pode criar um crime, ela pode trazer. Então, como que funciona essa lei? Se a lei traz uma condição mais benéfica ou mais favorável? Porque as consequências serão diferentes. Vamos ver as categorias. Bom, como categorias nós temos a primeira, abolitio criminis, segunda, novatio legis incriminadora, e esses são os nomes, né, nomes em latim. Novatio legis impeius, né, aqui se lê impé, se escreve impejus, mas se lê impeius. E novatio legis immelius. Bom, vamos falar de cada uma dessas categorias em separados. Começando pela abolitio criminis, né, ou a abolição do crime. É quando um fato é crime, mas vem uma nova lei e diz que aquele fato passa a ser uma conduta típica, não é mais crime, já não interessa ao Estado. Bom, isso já aconteceu inúmeras vezes, né, no nosso cenário brasileiro, mas uma das situações marcantes, e eu trouxe aqui para vocês, é o artigo 217, o crime de sedução. Ele diz assim, ó, dizia, né, ele foi revogado: seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14, e ter com ela conjunção carnal. Conjunção carnal, introdução do pênis na vagina. Situação que a gente trata nos crimes de estupro. Aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Bom, essa parte que está grafada em vermelho mostra a dificuldade de se aplicar um crime desse agora no ano de 2020. Porque vejam, esse conceito de inexperiência, né, essa apuração
da inexperiência de uma jovem que tem entre 14 ou 17 anos, ali 17 anos e um dia para completar 18, ela é difícil porque deve se fazer prova dessa inexperiência. Então é um fato que complica a situação de quem vai aplicar a lei. E vejam, hoje, na realidade que nós vivemos, tem pessoas nessa faixa etária que têm vida sexual ativa, né? Quer alguém concorde ou não, mas essa é a realidade do que a gente vive hoje. Então, esse era um tipo de crime que veio uma lei, né? Uma nova lei penal e aboliu essa conduta. Sofreu o fenômeno aqui da abolição crimes. Essa conduta já foi crime. O ano de 2005, salvo engano, Lei 11.106, deixou de considerá-la crime. Ok? Então houve a revogação desse tipo penal. A segunda situação é novatio legis incriminadoras, ou uma nova lei incriminadora. Ocorre quando um fato que não era crime, aqui é o inverso, né? Aqui o fato não era crime, mas vem uma nova lei e passa a considerar esse fato como criminoso. Nós temos dois exemplos bem marcantes aqui, que são esses aqui, ó. O artigo 311, que no ano de 2011, fez uma alteração no Código Penal, né, e criou esse crime aqui, ó, fraude em certame de interesse público. E o artigo 154A, que criou um novo crime, né, a Lei Carolina Dickmann, invasão de dispositivo informático, do ano de 2012. Vejam, essas duas leis são exemplos de uma nova lei incriminadora. Pegaram condutas que antes não eram criminalizadas e passaram a considerá-las como crime. A terceira categoria é a novatio legis impeius, ou uma nova lei para pior, uma nova lei que piora a condição do réu. Ok? É quando vem uma nova lei e pega um crime que já existia, mas passa a tratar com rigor maior. Um exemplo disso geralmente recai sobre a pena. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o pacote anticrime. Vejam, a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, ele fez uma alteração que tornou pior a condição do crime do artigo 316, crime de concussão. O crime de concussão que antes da entrada em vigor da lei, né, que foi dia 24 de janeiro de 2020, reclusão de 2 a 4 anos, corrigindo, previa uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e que após a entrada da norma em vigor, passou a prever uma pena mais gravosa de 2 a 12 anos. Isso é uma novatio legis impeius, uma nova lei que piora a condição, né, da pessoa. Ou seja, quem cometeu o crime antes dessa data tinha pena máxima de 8 anos. A partir dessa data em diante, de 2 a 12 anos de reclusão. A novatio legis impellius, né, nossa última categoria, ou uma nova lei para melhor. Significa que nós temos agora uma condição criminosa, mas que vem uma nova lei e dá uma condição melhor. O curioso aqui é que o mesmo pacote anticrime que tornou pior a condição da concussão, olha o que ele fez no crime de estelionato. Ele passou a exigir representação nos crimes de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Ou seja, se ele passou a prever a representação, ele transformou o crime que era de ação penal pública incondicionada num crime de ação penal pública condicionada à representação. E veja, talvez alguém fale, mas isso não é norma processual, já que estamos falando de ação penal? Bom, não necessariamente, porque a ação penal também é tratada no Código Penal. E o mais importante, vejam, a representação, se ela não for feita no prazo de 6 meses, nós teremos aí a extinção da punibilidade, pela falta do interesse da vítima em representar. Ou seja, isso acaba beneficiando o réu. Então é um caso de direito penal sim, é uma nova lei penal que melhora a condição do réu. As consequências, a gente fala isso para finalizar, são essas aqui, ó. Se a lei penal prejudica, ela não retroage, mas se a lei penal beneficia, ela retroage sim a data da prática do fato, mesmo antes de estar em vigor, ok? Pessoal, eu sempre brinco,
As turmas que me conhecem eu sempre brinco, né? Digo, aqui é dedo no olho e tapa na cara. Eu agradeço vocês, espero que aproveitem bem esse conteúdo. Um ótimo dia para vocês. E rumo à aprovação.